Pessoal, bom dia. Então, bem-vindos a mais um Astronomia ao Meio-Dia. Obrigado pela presença. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês o professor Ronaldo de Souza, que vai apresentar o seminário de hoje. O Ronaldo, inclusive, foi meu orientador desde a iniciação até o doutorado. Não sei se você lembra disso, mas a primeira vez que eu fui conversar com o Ronaldo sobre a iniciação, o IAG ainda não era aqui, na cidade universitária, ainda era na Guarulhos. E, bom, o Ronaldo fez a graduação e o mestrado na UFMG, o doutorado aqui no IAG, né? Professor aqui do Departamento de Astronomia do IAG, especialista em astronomia extragaláctica, trabalhando principalmente com dinâmica galáctica, dinâmica de galáxias espirais, galáxias barradas, galáxias elípticas. Ele vai nos falar hoje, então, sobre uma interessante aplicação extragaláctica dos dados do satélite Gaia, que está para ser lançado em breve. Obrigado, Ronaldo. Bom, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Então, antes de começar, vou dizer duas coisinhas. Primeiro é que essa é a primeira vez que eu uso esse software aqui que vocês estão vendo, que é o Prezi, por influência do meu filho. Então, eu não sei como é que vai sair. Vocês me desculpem aí os embaraços durante a apresentação. É a minha primeira tentativa de fazer essa apresentação com o Prezi, que é um genérico aí do PowerPoint. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que, para que a coisa flua da melhor maneira possível, o mais interessante é que vocês possam fazer perguntas livremente. Então, se vocês quiserem perguntar durante a apresentação, basta falar e pronto. E a gente vai conversando. E isso acho que acaba facilitando a comunicação, porque às vezes eu falo uma coisa, mas não tenho certeza que estou passando direito a ideia. Então, sinta-se à vontade em perguntar em qualquer instante, em qualquer momento, sem menor preocupação. E eu acho que é basicamente isso. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é um pouco sobre o uso do satélite Gaia, né, como uma forma de detecção de galáxias. O satélite Gaia é essa maravilha que vocês estão vendo aí, parecido com uma cartola de mágico, né, que é nessa animação que está aqui. E isso aqui são os reflectores para painel, né, os painéis de captação da luz solar. E então ele vai provavelmente entrar, deve voar, espera-se. A última notícia que eu tenho é de que ele deve voar por volta do dia 20 de dezembro. E o objetivo principal do satélite Gaia não são as galáxias. O objetivo principal dele é fazer a astrometria de alta precisão com espectroscopia para determinar a velocidade radial, movimento próprio, paralaxe, de bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, né, para que se consiga atingir, finalmente, uma compreensão mais ampla da nossa galáxia. Esse é o objetivo principal. Mas o telescópio em si é um telescópio muito poderoso e certamente que espera-se que galáxias venham a ser detectadas. Então, a pergunta que se coloca é: e aí, que galáxias têm maior probabilidade de serem detectadas? E o que fazer com essas galáxias? Isso é a questão básica. O satélite Gaia, quer dizer, o controle, né, da missão, tem a expectativa de que a base de dados do satélite seja disponibilizada para todo mundo, a um mesmo instante. Certo? Só que a gente sabe como é que funciona isso. Quer dizer, quando você disponibiliza tudo para toda a comunidade, é evidente que as pessoas que estão mais bem preparadas são as que vão fazer o melhor uso. Certo? Então, na comunidade já existe um movimento grande para
que as pessoas consigam usufruir o melhor possível dos recursos, né, disponíveis aí no satélite Gaia. Então, mais ou menos, eu acho, né, na minha percepção, é que para entender um pouco mais sobre o impacto que o satélite Gaia vai ter, né, nessas áreas, e particularmente na detecção de galáxias, a primeira coisa é entender um pouco essa questão da instrumentação que vai a bordo do satélite. E, posteriormente, entender como que deve operar a detecção de objetos dentro dessa missão. São as duas coisas básicas que a gente precisa entender para saber, finalmente, chegar desse ponto final aqui, que seria o impacto que esse satélite vai ter na detecção dos objetos. Né? Cada um desses itens é motivo de grandes grupos dentro do controle da missão do satélite. Então, é um tema vastíssimo. Certo? É um satélite caríssimo, com uma equipe grande de operação. Então, óbvio que cada um desses dois itens aqui, certamente, que a gente poderia falar durante meses e meses e meses. É uma coisa muito ampla. Então, o que eu vou fazer é fazer simplesmente uma pequena resumo breve do que são as coisas que talvez sejam mais impactantes para a gente entender o que vai acontecer com essa missão. E, a partir disso, as pessoas que tiverem maior interesse, então, cada um que busque essas informações aí pela web. Toda a página do Gaia é pública, vocês podem entrar e ver toda a missão. Aqui no departamento existem outras pessoas que estão também trabalhando, com a expectativa de trabalhar com os dados do Gaia. Então, aí depois isso aí funciona como uma simples motivação para que vocês aprendam mais coisas sobre o Gaia. Então, vamos começar, ver se funciona. Opa, esse é o primeiro slide. E aí, opa, funcionou, mas cortou. Cortou por incompetência de quem fez o slide. Então, a primeira coisa é o seguinte. O que vem dentro dos intestinos do Gaia? Né? Como é que funciona o interior daquela cartola de mágica que eu acabei de mostrar? Então, ela funciona mais ou menos como está ilustrado aqui. São dois telescópios, dois espelhos primários, que é esse N1 e esse N'1. E esses são os espelhos que vão coletar a luz do que vem das estrelas no satélite Gaia. Aqui tem uma coisa bizarra. Né? Para quem está acostumado com astrofísica, que vê um espelho bonitinho, redondo e tal, os espelhos não são redondos, são retangulares, e tem dois espelhos. E esses dois espelhos fazem um ângulo que são esse ângulo do LOS 2, que é o Line of Sight 2, e o Line of Sight 1. E o ângulo entre essas duas direções é exatamente calculado para ser 106,5 graus. Por quê? Isso tem a ver com a própria concepção do Gaia de fazer astrometria de precisão. Então, o pessoal que é especialista aí na área de astrometria desenvolveu essa técnica que chama-se técnica de astrometria de grande campo. Então, a ideia aqui é o seguinte: você pega duas estrelas e você mede o ângulo entre elas para uma série de estrelas. E com isso, então, tendo todas essas medidas de separações angulares, portanto, das diversas estrelas, aí você é capaz de fazer toda a redução astrométrica e determinar as quantidades que os astrômetros necessitam, que tem a ver com o sistema local de referência, paralaxe, movimento próprio, etc, etc, etc. Então, é uma técnica particular da astrometria. Então, pronto, isso aí já é uma limitação e é uma característica do Gaia.
Os dois espelhos, como vocês estão vendo aqui, são espelhos relativamente grandes, 1,45 por meio metro. Né? Então, a capacidade de coletar dados realmente é bastante grande, e principalmente considerando que está no espaço isso aí. E, então, essas duas direções são combinadas depois dentro, de alguma maneira, desconfigurei isso aqui, não sei como. De alguma maneira, esse feixe de luz que está entrando aqui, ele acaba batendo, digamos aqui, no M1, depois no M2, tem o M3, tem o M4, vários espelhos, são 5 espelhos que vão chegar até aqui embaixo, e no final, isso aqui, então, os dois feixes vão ser combinados em um único plano focal. Então, aí existe um trabalho de engenharia muito grande para saber, uma vez que você tenha apenas a imagem que vai ser coletada aqui, de onde que vem a estrela, e identificar qual é o espelho que está sendo acionado naquela estrela, naquele astro em particular, e a partir disso, então, determinar precisamente as quantidades de interesse aí da missão. Então, é basicamente essa a concepção de engenharia interna, né, dessa lugar. Bom, dentro do plano focal, reparem que se a gente agora der um zoom nessa parte que está aqui embaixo, nessa parte que está aqui, aí a gente vai entender como é que funciona o plano focal do Gaia, que exatamente é esse setor que está colocado. Tá? Então tem toda a eletrônica de bordo. Além da eletrônica, tem aqui a componente óptica. Reparem que esse plano focal aqui, ele é dividido em vários setores. Eu daqui a pouco explico o que significa cada setor desses, os mais importantes pelo menos. Mas aqui fora tem a parte de uma óptica auxiliar, que tem um fotômetro a prisma para fazer a espectroscopia de baixa resolução. E isso, então, acaba mandando a imagem aqui para esse conjunto de CCDs. Tá? O telescópio ele vai operar da seguinte maneira. Ele tem um movimento de precessão em torno do eixo orbital, né, que ele está sendo colocado no espaço, e esse movimento de precessão, então, vai varrer o céu continuamente. Então, a detecção ela é feita por um processo que eles chamam de integração retardada. Ou seja, você tem o CCD e a estrela passa, então, por esse campo do CCD e vai estimulando, né, cada pixel sequencialmente. Tá? Uma sequência. E aí depois eles sabem recuperar qual seria a imagem se o telescópio estivesse parado, e aí você vai ter, então, uma imagem que vai ser colocada, vai ser usada para as reduções posteriores. Então, esse período que a estrela demora para cruzar o CCD é cerca de 4,4 segundos. Então, com isso, você acaba conseguindo fazer uma fotometria de altíssima precisão. Né? No total, essa estrutura do plano focal aqui contém cerca de 4.500 por cerca de 2.000 pixels, e cada pixel tem um formato retangular de 10 por 30 microns. Né? Essa largura do pixel aqui, de 10 microns, ela é interessante porque o movimento do satélite ele vai na direção da largura, ou seja, tem aqui um pixel retangular e o movimento do satélite vai na direção da largura. Isso para poder aproveitar o máximo possível da resolução espacial que esse CCD tem. Né? Então, projetado no céu, a gente pode ver aqui qual é a resolução nominal, que é uma resolução de 59 por 177 milissegundos de ar.
Então, é essa precisão que vai ser, espera-se que seja obtida no satélite e é o que vai permitir realizar a astrometria de altíssima precisão que eles se propõem, então, a fazer. Aqui está o time que construiu esse CCD. Essa foto eu achei muito interessante porque isso que está aqui colocado do lado deles exatamente o plano focal do Gaia. Então, isso aqui está coberto com CCDs com os pixels já adequados para realizar a observação que vai ser feita no espaço. Então, é praticamente um plano focal com dimensão da ordem de 1 metro, como vocês podem ver, comparável, portanto, com a dimensão humana que está aqui. Então, realmente é uma obra tecnológica muito importante essa construção desse plano focal do Gaia. Milhões e milhões de dólares certamente foram gastos aqui. Então, agora um pouco mais sobre o plano focal. O plano focal do Gaia que vai interessar na discussão para nós, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, esse plano focal, esse plano focal que está colocado aqui, assim que a estrela entrar aqui, ela vai acionar, vai ser medida em alguns setores. Daqui a pouco a gente vai entender como é que isso ocorre. Então, basicamente, esse plano focal está dividido em 2 grandes seções, que é a seção chamada o campo astrométrico. Tá? No campo astrométrico é onde as estrelas vão ter sua posição medida. E aqui tem um outro campo menor, tá aqui do lado, que é chamado de Sky Mapper. Então, o Sky Mapper é muito importante, porque o Sky Mapper é o setor do plano focal onde a detecção vai ser feita. Então, a questão é a seguinte: o satélite vai estar operando o tempo todo, passa ali uma estrela e, de alguma maneira, o computador de bordo quer dizer, detectei uma estrela, ou não. Então, essa detecção ela é feita aqui nessa região do Sky Mapper. Uma vez que ela detecta a imagem no Sky Mapper, ela informa, então, o computador de bordo que, posteriormente, vai entrar uma estrela aqui nesse setor do plano focal, que é o campo astrométrico, chamado AF, Astrometric Field. Então, depois que entra aqui no campo astrométrico, aqui é que vai ser medida a posição da estrela. O imaginamento é feito aqui. Mas aqui também é feito um imaginamento preliminar, no Sky Mapper. O Sky Mapper, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele tem uma resolução um pouco menor do que a resolução do campo astrométrico. Isso é importante porque você então tem uma resolução menor, mas você coleta mais fótons dentro de um pixel predeterminado. E com isso você atinge uma magnitude um pouco mais profunda, e é aí então que os objetos vão ser selecionados. Espera-se que todas as estrelas com magnitude da ordem de 20, na escala do Gaia, que corresponde mais ou menos ao visual, sejam finalmente detectadas. Então, esses são 2 setores importantes do plano focal. Posteriormente, tem um outro setor aqui, que são os 2 fotômetros, o fotômetro no vermelho e o fotômetro no azul, acionado por aqueles 2 pixels que a gente viu na imagem anterior e que, na verdade, passam por um colimador aqui antes de sensibilizar essa região. Além do fotômetro, tem aqui ainda um detector de velocidade radial, que é muito importante para as estrelas. Esse é o setor onde a velocidade radial das estrelas vai ser medida, vão ser avaliadas, e isso então é basicamente uma descrição integrada aqui do que interessa para a gente nesse plano focal. Além desses 4 segmentos, né, que são os mais importantes, aqui ainda tem mais 2 segmentos auxiliares que interessam um pouco para a gente, mas que são muito importantes para a missão,
porque aqui é onde vai ser feita a avaliação da qualidade de imagem do Gaia e ajustes nessa qualidade. Então, esse WFS aqui, por exemplo, é o Wave Front Sensor, é o sensor de frente de onda, que ele vai determinar se a qualidade de imagem está compatível ou não com aquilo que se espera do Gaia. Aqui no campo AF, que a gente vai falar agora um pouquinho, é o campo astrométrico, ele tem um conjunto da ordem de 62 CCDs. Né? E no campo do SkyMapper, o número de CCDs é um pouco menor, na verdade, acho que é 20 e poucos CCDs que vão sendo colocados aqui. Então vamos tentar entender como é que funciona agora essa divisão entre o SkyMapper e o astrométrico. Certo? Vocês estão muito caladinhos, posso depois fazer perguntas. Aí está uma outra visão desse campo do SkyMapper e dos campos fotométricos, como vocês estão vendo aqui tem o que eu mencionei antes, que é a região do SkyMapper, depois do campo astrométrico, e aqui os dois fotômetros e mais a região onde vai ser medida a velocidade radial das estrelas. Essa informação espectroscópica que vai sair do Gaia, ela é de baixa resolução. Né? Então, esses dois segmentos aqui vão medir o espectro de baixa resolução nas faixas de 3.300 a 6.800 e depois na faixa de 6.400 a 10.000 ângulos. Portanto, toda a informação fotométrica vai estar contida no visível até o infravermelho próximo. Essa é a ideia geral. E a resolução aqui é da ordem de 70 a 150 ângstrom por cada pixel. Então, é considerado uma baixa resolução. Muito importante, porque com essa baixa resolução você pode fazer pelo menos diagnósticos de como que se comporta a distribuição espectral da luz das estrelas e dos objetos de modo geral que vão ser detectados. O espectrógrafo, né, o detector, melhor dizendo, de velocidade radial, também ele vai, essa região que estão vendo aqui, e a expectativa é que ele meça a velocidade radial de todas as estrelas até a magnitude 17, com uma resolução de 11.500. Para aqueles que não estão familiarizados, a resolução, na verdade, é a razão entre o comprimento de onda e a largura da banda espectral. Então, 11.500 significa que cada elemento de resolução espectral é cerca de 10.000 vezes, 11.500 vezes, menor do que a banda 500. Como ele opera entre 8.400 a 8.700, isso significa que você tem, então, aqui 1/10 de milésimo disso aqui, ou seja, 0,8 anos, mais ou menos. Essa é a resolução que vai ter. E essa resolução é que vai permitir a avaliação precisa da velocidade radial de todas as estrelas. Algumas galáxias espera-se que sejam também avaliadas. Tem o seu espectro, a sua velocidade radial avaliada, mas vão ser poucas. Então isso também interessa pouco para a gente. O que interessa mais para a gente é o que vai acontecer aqui na região do SkyMapper, na região do campo astrométrico e nos dois fotômetros. Por quê? Primeiro, no SkyMapper você vai ter uma fotometria de baixa resolução, um imageamento de baixa resolução, melhor dizendo, da região central das galáxias. Pronto. E aqui você vai ter um imageamento com uma resolução um pouco maior. Mas uma resolução que é comparável à resolução do telescópio espacial Hubble. Vocês viram a resolução do pixel da ordem de 59 milissegundos de arco. Então, é uma resolução comparável com a do telescópio espacial Hubble. E, o que é mais interessante, todos os dados do espectrofotômetro do
azul e no espectrofotômetro no vermelho. Então, as galáxias que tiverem chance de serem observadas, vamos daqui a pouco ver qual seria esse grupo, né, tem maior chance, esses objetos vão naturalmente ter uma informação muito interessante, muito detalhada sobre as suas... vai permitir certamente realizar muitos trabalhos. A parte mais voltada para a avaliação fotométrica, um resumo dela se encontra aqui nesse gráfico. Então, nesse gráfico, a gente tem, na escala horizontal, o comprimento de onda e, na escala vertical, a sensibilidade dos CCDs do Gaia. Essa curva em preto denota a sensibilidade do Gaia sem filtro algum. É importante isso, porque tanto no campo astrométrico quanto no Sky Mapper, o imageamento vai ser feito sem filtro. Então, você vai medir toda essa banda passante que vocês estão vendo aqui. Na região do fotômetro azul e do fotômetro vermelho, a gente vai ter então essa curva azul, que seria o correspondente à informação que vai ser dada no fotômetro azul, e essa do vermelho no fotômetro vermelho. E aqui no amarelo está a linha do tripleto do cálcio lá de 8.400, que é a região para medidas de velocidade radial. Então, basicamente, eu acho que a parte assim, de instrumentação que vai ser mais interessante para a gente está resumida nesses slides aqui. O que então nós vamos fazer com os objetos do Gaia? Quer dizer, qual é o tipo de ciência que vai ser possível fazer com isso? O primeiro ponto nessa discussão passa pelo problema de saber como que o Gaia vai detectar objetos. Esse é um ponto crucial. Então, esse ponto foi discutido durante muitos anos pela equipe do Gaia. E só recentemente, para vocês terem uma ideia, essa informação foi divulgada, já assentada, apenas no começo desse ano de 2013. Então, esse painelzinho que vocês estão vendo aqui, resume o processo de detecção do Gaia. Então, vale a pena a gente perder alguns minutos para ver como é que isso é feito. Aqui, esses retângulos menores indicam cada pixel do Gaia. Tá? E essa região, então, é a região do Sky Mapper. Na região do Sky Mapper, como eu disse, a resolução do imaginamento vai ser um pouco pior do que no campo astrométrico. Então, o que é pior? Pior é o seguinte, porque, na verdade, os pixels do Gaia vão ser combinados em elementos de 2 por 2 pixels. E o pessoal de engenharia lá de detecção do Gaia chamou isso aqui de sample. Então, o que eles chamam de sample cada um desses conjuntinhos de 2 por 2 pixels, 4 pixels. Então, aqui a gente tem um resumo disso aqui. Então, toda a detecção vai ser operada em uma matriz de 5 por 5 samples. Como o pixel é retangular, então isso significa que na direção de largura você vai ter aqui uma largura um pouco menor, né, que corresponde a 590 milissegundos de arco, cerca de meio segundo de arco, por os 5 pixels aqui no comprimento vão ter 1.700 milissegundos de arco, portanto 1,8 mais ou menos segundos de arco. Então a estrela vai entrar. Então, no que ela entrou aqui, em torno de cada imagem, eles vão desenhar eletronicamente essa matriz de 5 por 5 samples. Aí, os 3 samples internos vão ser usados para avaliar fotometricamente qual é a magnitude da estrela. Mas tem um problema. Qual é o background? Qual é o fundo de céu?
Então, o fundo de céu, eles resolveram aplicar o fundo de céu determinado por essa fileira de pixels, de samples, que estão por fora dessa região verde, que é onde vai ser feita a detecção. Portanto, tem aqui 5, mais 5 aqui são 10, mais 3 e mais 3 são 16 pixels. 16 samples, melhor dizendo. Então, o que é o background? Eles vão pegar esses 16 samples e vão pegar o quinto sample que tem a menor contagem. Então, a estatística deles é usar esse quinto sample com a menor contagem e dizer, olha, o background é isso aqui. Uma vez determinado o background, então eles vão somar todo o brilho, a luminosidade que vai incidir nesses pixels centrais. Portanto, 3 por 3 samples são 9 samples centrais. Então, aí você tem a luminosidade total. Subtrai do background, esse valor líquido vai te dar qual é o brilho daquela estrela. Aplico 2,5 log nisso, acabou. Então, essa é a estatística, é a forma que eles resolveram adotar para determinar as magnitudes de cada estrela. Então, caiu lá uma estrela, imediatamente você roda esse algoritmo e determina para cada objeto. Independentemente se é estrela, se é galáxia, o que seja, nebulosa, caiu lá e determinando isso. Tá? Se essa magnitude, se a magnitude, né, avaliada dessa forma for inferior a 20 magnitudes na escala do Gaia, então esse objeto vai ser detectado. O que significa isso? Significa que eles vão guardar essa imagem do sample e vão, além disso, depois que eles sabem que o objeto é brilhante, eles vão passar esse objeto para o campo astrométrico. E no campo astrométrico eles vão fazer a avaliação da imagem em torno de cada estrela. Você deve estar se perguntando por que adotaram esse critério, né, para determinar a imagem. O motivo é muito simples. O Gaia vai varrer todo o céu. Então, varrendo todo o céu, você vai ter uma quantidade de informação absurda. Não tem como eles mandarem todas as informações para a Terra. Então, eles têm que delimitar a quantidade de informação que vai ser enviada para a Terra. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso é muito caro e depende da banda de comunicação da estação de terra com o próprio satélite. Então, para poder viabilizar esse envio de todas as imagens das estrelas da magnitude 20, eles adotaram essa técnica de só enviar essa região em verde que está aqui, com uma avaliação aqui do fundo de céu que vai ser enviado. Então, todo o resto vai ser jogado fora. Entendeu? Então, a gente não vai ter acesso a essa imagem de todo o fundo do céu, que seria riquíssimo, evidentemente, mas isso não vai ser possível. Então, o que vai ser enviado vai ser apenas a informação contida dentro dessa área, desse 5 por 5%. Está claro? Opa, eu podia fazer isso daqui mesmo. Agora, vamos ver o que vai acontecer no caso de uma estrela. Então, vamos fazer uma simulação aqui mental e imaginar o que vai acontecer no caso de uma estrela. Bom, no caso de uma estrela, deve acontecer isso que vocês estão vendo aqui. A resolução de imageamento do Gaia é determinada pelo chamado limite de difração da imagem face aos telescópios que estão colocados à bordo. Esses telescópios têm a forma retangular e por isso então você vai ter uma cruz de difração que vai ser essa que vocês estão vendo aqui. Isso foi determinado pela geometria dos espelhos que estão, dois espelhos primários, o M1 e o M'1. Então, a PSF do Gaia, ou seja, a largura da imagem do Gaia, ela é tal que uma estrela, a imagem de uma estrela deve ser incluída
praticamente dentro de um único pixel. Mas no SkyMapper, nós não usamos pixels, usamos samples. Então, os samples de 3x3, a imagem da estrela vai praticamente caber toda dentro do sample, com toda certeza. Portanto, a expectativa é que as magnitudes das estrelas sejam muito bem determinadas, tá certo? Porque você vai subtrair o fundo de céu dentro dessa região em vermelho. Algumas regiões vão estar contaminadas, mas tudo bem, você pega o quinto pixel, o quinto sample mais escuro, e dele você subtrai isso aqui, você vai ter uma avaliação da magnitude daquela estrela com muita precisão. Então, fica óbvio que a otimização que foi adotada no caso do Gaia é uma otimização para detecção de estrelas. Tá? Esse é o objetivo principal da missão. Então, realmente vai ser um trabalho extraordinário de coleta, né, de dados desses bilhões e bilhões de estrelas. E as galáxias? Bom, as galáxias vão funcionar como um benefício secundário, digamos assim. Então, esse benefício secundário, a gente vai poder usufruir dele. Está meio fora de centragem, né? Será que eu consigo aqui? Opa. Melhorou. Então, esse material das galáxias vai ser um benefício, digamos, auxiliar, um surplus, né? Então, algo mais ou menos por aí que o pessoal está interpretando. Então, você vai otimizar o aparelho para medir estrelas e o que vier a mais é lucro. Tá? Então, galáxia, nesse caso, seria um lucro. Aqui está um exemplo de um objeto que é essa galáxia, a NGC 4374, vista no DSS. Então, essa coisa gigantesca que vocês estão vendo aqui, de longe vocês não conseguem ver a escala, mas isso aqui representa mais ou menos um minuto de arco. Então, é um negócio gigantesco, comparado com a dimensão do pixel do Gaia. Esse objeto eu escolhi particularmente porque ele foi já observado pelo telescópio espacial Hubble, e com uma resolução muito melhor, evidentemente, mas apenas foi possível observar aqui a região central. Tá? O Gaia, então, vai nesse objeto ver mais ou menos isso aqui, que seria a região central dessa imagem do telescópio espacial Hubble. Isso é o que o Gaia vai ver. Tá? Então, aí, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer, evidentemente, é que quando você for colocar aquela grade que o Gaia vai colocar em torno de cada objeto, o que vai aparecer é isso que está colocado aqui. Então você tem aqui a região central, os 3x3 samples, e a região periférica dos 16 samples, onde você vai ter que estimar o seu background. O background, como vocês podem ver, no caso das galáxias, vai ser subtraído da região central. Entendeu? Então, isso faz com que, evidentemente, as magnitudes que venham a ser medidas pelo Gaia para esses objetos extragalácticos estejam viciadas, tá, por esse processo. Não tem como evitar, essa é a técnica, temos que conviver com isso. O fato é que alguns objetos podem sobreviver a esse processo, outros não. Em alguns objetos, você tem aqui uma distribuição de brilho superficial na região central tão suave que quando você for subtrair o background da região central, não sobra nada. Então esse objeto não vai ser detectado. Outros objetos vão ser detectados. E aí a questão é, quais seriam esses objetos que têm maior chance de serem detectados? Certo? A forma de fazer isso é essa que eu estou colocando aqui. Quer dizer, nessa imagem aqui, o que está acontecendo é que eu fiz um programinha super simples, no velho e bom Fortran, para determinar
quais são os tipos de galáxias que têm maior chance de serem detectados pelo Gaia. A gente sabe, hoje em dia, qual é a distribuição de brilho das galáxias, com muito boa precisão. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente pegar um objeto simulado no computador, colocar ele a uma certa distância em megaparsecs, o que significa, na prática, colocar um certo redshift, dado um modelo cosmológico padrão. E para esse objeto, então, você estipula quais são as características de distribuição de brilho, que tem a ver com o μ0 e esse N que vocês estão vendo aqui, que é o índice de César. Então, com essas informações, você é capaz de ver qual é a distribuição de brilho que esse objeto vai ter no céu quando o Gaia estiver lá observando essa região. Aí, o que eu fiz? Aqui vocês estão vendo uma matriz de 5 por 5. Tá? São 5 linhas e aqui 5 colunas. São exatamente as 5 por 5 regiões dos samples que o Gaia vai ver. Tá? Aí, aqui, ó, tá vendo? No pixel central, no sample central, você vai ter uma magnitude medida, que deveria ser medida, de 17,16 magnitudes, por exemplo. Só que, na região periférica, dos 16 pixels que estão aqui em torno, você vai ter aqui cerca de 18 magnitudes, mais ou menos, que é o fundo de céu que o Gaia vai ter que subtrair. Entendeu? Então, quando for feita essa subtração, o que vai restar vai ser essa matriz de 3 por 3 aqui. Nesse caso particular, o fundo adotado aqui pelo programa foi esse que vocês estão vendo aqui, 18,52 magnitudes. Subtrai isso de cada um dos 3 pixels centrais, e você vai ter uma magnitude viciada, porque você está subtraindo na própria galáxia dela mesma, então vai ter viciada, mas você vai ter uma magnitude central da ordem de 17,52, ou uma magnitude bruta nessa janela de 3 por 3, de 15,35. Aí, a história não é tão simples assim quanto eu contei, porque tem algumas correções que são feitas para estimar a magnitude real na avaliação do Gaia, que é uma correção de PSF, e isso então vai fazer com que essa magnitude aqui seja no final 15,8, digamos. Ótimo, é uma magnitude viciada, mas 15,8, essa é uma galáxia que vai ser detectada, certo? Não importa que ela esteja com a magnitude incorreta, o que importa é que ela vai ser detectada, você vai ter a imagem dela aqui no solo para fazer alguma coisa que você queira fazer. Tá? Aí depois, essas dois setores aqui, são dois setores mais específicos, que têm a ver com diagnósticos de que tipo de imagem que é aquela. O Gaia vai ter um pequeno algoritmo para saber se a imagem que está entrando é uma imagem de estrelas, se é uma imagem de fundo uniforme, se é um raio cósmico, enfim, todas essas coisas. Então, para a gente aqui no momento, acho que essa informação aqui embaixo não vai ser tão relevante assim, se bem que ela é super relevante depois para as pessoas que estão encarregadas, né, de diagnosticar que tipo de imagem é aquela que foi detectada. Um resumo dessa situação aí, esse programa que vocês viram, então, é um programa geral, bom, tá bom? Com ele, então, a gente pode fazer um diagnóstico geral dos tipos de galáxias que vão ter maior chance de serem detectadas. Nesse painel aqui, a gente tem um resumo disso, baseado nessa informação que está colocada aqui no eixo vertical, que é o chamado brilho superficial central contra o raio efetivo. Aqui no caso, esse painel, ele inclui apenas, então, somente os discos das galáxias espirais. São duas grandes componentes importantes que nós temos no universo. Uma delas é o disco das galáxias espirais e outros são os bojos, chamados esferoides. Então, esses aqui são os discos. Aqui vocês estão vendo, essa linha escura aqui é o limite de detecção do Gaia. Apenas objetos que estiverem acima desse limite vão ser detectados. Objetos que estão abaixo não vão ser detectados. E como vocês podem perceber, infelizmente, todos os discos de galáxias espirais devem cair abaixo disso.
Então, isso significa, na prática, que a componente estelar dos discos das galáxias espirais, com quase toda certeza, não vai ser determinada. Fora algumas exceções. Isso porque, na verdade, como a gente pode ver, o brilho superficial central dos discos, ele se encontra aqui por volta de 19 magnitudes e pouco. Então, isso faz com que você tenha quase 2 magnitudes para vencer antes dele poder ser detectado. Isso não vai acontecer. Então, as galáxias espirais observadas, quer dizer, aqui estão uma amostra bastante completa dos tipos de objetos que se observam no universo hoje, e nenhum desses objetos passaria por esse teste. Conclusão, os discos das galáxias espirais não vão ser detectados. Com uma exceção. A exceção é quando você tem um disco de uma galáxia e lá no meio você tem uma AGN, por exemplo. Tipo NGC 1068, por exemplo. É um disco de galáxia, uma galáxia espiral, com um disco que certamente deve estar caracterizado nessa região, em algum canto aqui. Um desses pontos aqui é a NGC 1068, com toda certeza. Só que aí tem um AGN lá no centro. Então esse AGN seria um ponto muito brilhante. Então, esse núcleo muito brilhante, nesse caso em particular, esse sim vai poder ser observado. Então, mas exceto por esses casos fortuitos, que você observa AGNs, o resto, os discos estelares, a componente estelar, certamente não vai poder ser observado. Infelizmente. Agora, vamos ver então os esferoides. Esses aqui são os esferoides. Os esferoides a situação um pouco mais complicada, porque a distribuição de brilho dos esferoides depende de um índice, que é esse N que vocês estão vendo aqui, que é o chamado índice de Sérsic. Então, esse índice de Sérsic, quando N é igual a 4, é o valor que as pessoas acham que a maior parte das galáxias elípticas e bojos devem estar mais ou menos organizadas em torno de N igual a 4. Mas pode variar desde N igual a 2 até N igual a 5. Então, digamos, né, esse aqui seria uma média, mas no universo você encontra um pouco de tudo. Tá? Digamos que uma boa parte das galáxias do universo, então, estejam aqui centradas em torno de N igual a 4. Essa linha azul aqui representa agora o limite de detecção do Gaia. E como vocês podem ver, vários objetos estão acima disso, vão ser detectados. Aqui, por exemplo, você tem magnitude 14 para um raio efetivo de um décimo de quiloparsec. Então, se o objeto estiver por aqui, por exemplo, ele vai ter um brilho maior do que esse limite, vai ser detectado. Então, essa é a coisa interessante. Então, apesar de que as galáxias espirais provavelmente não vão ter a menor chance de serem observadas, apesar disso, a gente tem que os bojos de galáxias, né, e as galáxias elípticas vão ter uma grande chance de serem observadas. Aqui tem um caption, né, para o significado de cada um desses pontos. Esses pontos aqui em verde, por exemplo, são interessantes porque é uma amostra esperando os dados do telescópio espacial Hubble. Todos os pontos verdes vão estar abaixo do limite de detecção. Portanto, as galáxias esferoidais, elas também não vão ser detectadas. Por quê? Porque essas galáxias esferoidais, é aquilo que eu tenho comentado, elas têm uma distribuição de brilho mais uniforme, mais homogênea. Quando se subtrai o background estipulado pelo critério analisado pelo Gaia, você não vai restar nada. Tá? Então, essas não vão sobreviver. Assim como alguns bojos, reparem que aqui tem bojos, né, que são esses bojos analisados pelo Kent, mas tem bojos também mais recentes, analisados pelo MacArthur, e o Dimitri, também, o ex-aluno meu, também tem vários bojos aqui. A gente pode perceber que realmente alguns bojos também não vão sobreviver. Mas muitos vão sobreviver. Tá certo? Então, isso significa que as pessoas que têm interesse em trabalhar, né, com as propriedades
desses bolos de galáxias e com galáxias elípticas, vão ter no Gaia à sua disposição uma quantidade muito grande de objetos com informação fotométrica de muito boa qualidade. Tá certo? Então, essa é a expectativa que as pessoas têm de poder usar os dados do Gaia para fazer um pouco de astrofísica das galáxias elípticas e dos bojos de galáxias elípticas. Esse gráfico é um pouco complicado, porque aqui tem um detalhe, que é o seguinte. Essa curva que vocês estão vendo aqui, é a curva que foi calculada para uma distância padrão de 10 megaparsecs, ou seja, um objeto relativamente próximo. Então, a rigor, todos esses objetos aqui, se estivessem todos eles a essa distância padrão de 10 megaparsec, todos que estão aqui acima seriam observados. Só que esse critério depende da distância. Então, você tem que considerar que se tiver um objeto mais distante, ele pode cair fora desse limite de detecção. Então, mas, de qualquer maneira, mesmo os objetos mais distantes, alguns que estão aqui, por exemplo, mesmo que sejam mais do que 10 megaparsec, eles têm chance de serem detectados. Então, a questão é, quantos desses objetos poderão finalmente ser detectados? Qual é uma avaliação dessa estatística? Isso é o que nos leva aqui para o nosso último slide dessa apresentação. Nessa figura aqui, o que nós temos é essa situação que foi a situação que nós estamos avaliando dentro do grupo lá do Gaia encarregado de analisar essas galáxias, que é isso aqui. Quer dizer, a ideia é o seguinte: como o efeito depende da distância, quanto mais distante o objeto estiver, pior para ele ser detectado. Então, mesmo os objetos com um núcleo mais brilhante, esses objetos, se você ultrapassar uma distância limite de cerca de 600 megaparsec, que é mais ou menos próximo em termos cosmológicos, esses objetos não serão detectados. Então, você vai perder todos esses objetos. Mas, por outro lado, dentro do universo local, a 170 megaparsec, a maioria dos bojos serão observados. Então, isso nos coloca, para quem conhece um pouco dos aglomerados, por exemplo, 100 megaparsec, mais ou menos, é a distância do aglomerado de Hércules próximo. Então, dentro dessa região do universo local, praticamente todos os bojos e galáxias elípticas poderão ser observados. Os dados do DSS, do Slow Survey, indicam que a densidade espacial de esferoides é da ordem de 10 a menos 3 galáxias por megaparsec. Aqui tem uma barra de erro, um fator 2 e tal, nós estamos deixando isso barato. Então, 10 a menos 3 galáxias por megaparsec cúbico é mais ou menos a densidade de esferoides que tem no universo hoje. Então, quando você olha essa situação e vê esse efeito que tem a distância na detecção pelo Gaia, a gente vê que, integrando todos esses objetos que estão daqui até cerca de 600 megaparsec, considerando a distribuição de brilho que eles têm, a expectativa nossa é que cerca de 20 mil galáxias estejam em condições de ser observadas. Isso contrasta muito com aquilo que se espera das estrelas, por exemplo. No caso das estrelas, se espera bilhões e bilhões de estrelas. Nas galáxias, apenas 20 mil galáxias. Mas vamos lembrar uma coisa. São 20 mil galáxias no universo local, com uma imagem, com uma resolução de imagem comparável à resolução do telescópio espacial Hubble. Para vocês terem uma ideia, a gente pode se perguntar o seguinte: quantas galáxias elípticas o Hubble observou até hoje? Esse número, por incrível que pareça, com essa resolução, ele é inferior a 100. Ou seja, a maior parte das galáxias elípticas avaliadas pelo
pelo Hubble, hoje você tem os dados disponíveis, não ultrapassam cerca de 100 ou no máximo 200. Não chega, 200 não chega. É certamente um pouco menos do que 200. Então aqui nós vamos ter 20 mil galáxias, por essa informação. Então, apesar do número ser muito inferior ao número de estrelas que o Gaia vai entregar para a gente, o fato é que essa estatística de 20 mil objetos é muito, muito mais do que existe hoje em termos de fotometria detalhada feita pelo telescópio espacial Hubble. Então, é um material que é potencialmente muito interessante. Tá certo? Se vocês, a gente voltar aqui uns slides atrás, aqui a gente vai poder ver uma coisa, esse slide aqui, tem uma amostra aqui que é muito importante para quem gosta da área de galáxias, que é essa amostra do CORM de 2009, e que tem tanto esteroides, como S0s, como galáxias elípticas. São esses pontos um pouco mais destacados nas bolotas que vocês estão vendo aqui. Verde, aqui as vermelhas, e aqui tem a vermelha com a bolota, que seriam as S0, e vermelha sem as bolotas. Se a gente contar esses objetos aqui, essa é a amostra que em 2009 o CORMET conseguiu coletar de dados com imaginamento no telescópio espacial Hubble. São dados de ótima qualidade. Se a gente olhar aqui o número total dessas bolotas aqui, não ultrapassa 60 bolotas. A amostra deles são 60 e poucos objetos. Então, o fato é que essa amostra, que potencialmente vai ser possível ser obtida com o Gaia, é uma amostra que é de 20 mil galáxias, então, material à vontade para que as pessoas pensem sobre ele e executem aí os seus diversos projetos de pesquisa. É isso. Muitíssimo obrigado. Perguntas, pessoal? Oi. A gente poderia dizer, super resumidamente, que o foco do Gaia está na sensibilidade e não na resolução? A sensibilidade? Sensibilidade de detecção, pela quantidade de galáxias que você pode detectar, muito superior ao Entendi. Entendi. Olha, ou é uma super simplificação? não. Eu entendo o que você está dizendo, eu acho que eu concordo parcialmente. Quer dizer, na verdade... É uma pergunta. Deixa eu dizer por que eu concordo apenas parcialmente. Acontece o seguinte, quando você compara o Gaia com os outros dados astrométricos, tipo o satélite Parco, por exemplo, a mudança é nesse sentido que você está dizendo. O satélite Parco, ele tem uma amostra que é com fotometria, com paralaxe e com movimento próprio, a amostra completa, espessura radial, a amostra completa do Parco é da ordem de 100 mil estrelas. Gaia deve entregar da ordem de alguns bilhões de estrelas. Deu 10 bilhões de estrelas. É mais ou menos o número que eu acho que as pessoas estão comentando. Então, de 100 mil para 10 bilhões, a sensibilidade é colossal. Tá? Então, isso é muito interessante, porque, na verdade, isso vai permitir a determinação de parâmetros da nossa galáxia com uma precisão que não existia antes. Não existia antes. Uma coisa é você determinar 100 mil objetos do impacto que estão bem próximos aqui do sistema solar. Com 10 bilhões de estrelas, você vai poder abarcar toda a nossa galáxia, o halo da galáxia, o disco fino, o disco, tudo, o bojo. Vai ser uma revolução.
Então, vai nesse sentido. Porém, o Gaia tem uma coisa a mais do que o Epar. Além da sensibilidade, que é essa questão da resolução também. É um pouco melhor do que a do Gaia. E é por isso que você vai conseguir medir distâncias maiores. Entendeu? Sem essa informação, você só obteria paralaxes objetos mais próximos. Então, as duas coisas estão juntas. Então, eu acho que você tem tanto a questão da sensibilidade quanto a resolução espacial e também da resolução da velocidade radial. O Gaia é um hiparco super melhorado. É mais ou menos isso. Né? E aqueles 600 megaparsecs que é o que ele consegue... Isso por causa das galáxias. De galáxias, isso. Ronaldo, você mostrou aí, fez a sua simulação e mostrou aí vários casos, em que você mostra um instantâneo e diz o que fazer com ele. Mas o objeto não vai estar paradinho no meio de um sample. Não? Como é que é a dinâmica Não está paradinho? O objeto não vai estar passando? Ah, sim. Ah, não, isso aí é uma coisa que eu não falei, porque deixa eu evitar entrar em tantos detalhes assim. Mas deixa eu ver se eu consigo selecionar essa coisa aqui. Se eu for esperto o suficiente, é capaz que eu pegue exatamente esse slide que você está falando. Que acho que é esse aqui. Ó. Esse aqui. Opa! Cheguei nele. É esse, né? Por exemplo. Então, aqui é o seguinte, o Gaia, você tem razão, o Gaia, essa grade aqui você tem que entender ela, a gente precisa entender ela de uma maneira um pouco mais dinâmica. Na verdade, assim, a estrela vai estar, o objeto, né, vai estar passando. Só que o computador de bordo do Gaia tem acesso a essa informação, ele sabe exatamente qual é o ciclo de movimento dessa estrela no plano focal. Então, na verdade, essa grade que a gente está vendo aqui é uma grade dinâmica, quer dizer, a cada 800 milissegundos, ele muda esse sample para o sample seguinte, e vai integrando isso enquanto o objeto estiver passando pelo Sky Map. Entendeu? Então, não é um instantâneo aqui, mas é a integral disso ao longo do movimento que esse objeto, essa estrela, essa galáxia vai ter enquanto estiver passando no Sky Map. Isso é a engenharia deles lá que está fazendo isso aí. Então, é como se na prática a gente tivesse uma situação em que o objeto estivesse parado, só que na realidade ele está movimentando lá e o computador de bordo está fazendo essa mágica para a gente. Mais alguma pergunta? Quando você mostrou as estruturas Quando o quê? Você mostrou as estruturas, a parte fotométrica, a parte que avalia a velocidade radial, e mostrou a parte onde faz a avaliação da qualidade das informações. Naquela parte tem uma comunicação desses sistemas de tal forma que avaliou a qualidade, volta lá, por exemplo, a corrigir efeitos de extinção, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu estou entendendo bem. Talvez seja essa parte. Deixa eu ver. Agora você vai me esperar até eu chegar nesse slide que eu não sei. Parou de funcionar aqui o negócio. Bom, vamos lá. A mão. Eu acho que deve estar por aqui, mais ou menos. É o Wave Sensor, né? Eu acho que não é fácil não. Esse aqui, né? Isso. A qualidade que você está comentando é avaliada aqui pelo BAM e pelo WFS. É isso? É isso que está perguntando. Então, aí é o seguinte. A ótica do Gaia, se a gente voltar aqui um slide, a gente vai ver isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Agora está funcionando. A ótica do Gaia, como eu coloquei no começo, ela é sintetizada aqui.
Então, veja só, você tem aqui vários espelhos, né? Desde o primário, mais vários espelhos. Todos esses espelhos são móveis, entendeu? Então, todos esses espelhos têm atuadores aqui atrás que podem afastar ou aproximar e melhorar a qualidade de imagem final que vai ser colocada lá no plano focal, entendeu? Então, o que vai acontecer? Enquanto ele estiver observando um campo, ao mesmo tempo, essa região que está coletando dados aqui do sensor de frente de onda, pode dizer, olha, a qualidade de imagem não está tão boa assim, melhora aí. Aí ele vai atuar em cima desses espelhos. Não me pergunte como que vai fazer isso, porque realmente aí eu não sei te dizer, mas é uma engenharia óptica aí por trás que vai ser responsável por isso. Então, a ideia é que quando esse objeto for observado, ele vai estar sendo observado com a melhor qualidade de imagem que é instantaneamente possível de ser observada. Entendeu? Não sei se respondi a sua... Ele faz uma retroalimentação. Ele faz uma retroalimentação, exatamente. A palavra correta é essa aí. Uma retroalimentação. É um sistema de atuadores que vai, em tempo real, fazendo uma retroalimentação, perfeito, muito obrigado, e que vai entregar ali a melhor qualidade de imagem instantaneamente possível para aquele campo. Ou seja, se ele tiver algum problema de espelhos, como o robô teve, ele, na verdade, vai se auto... Cara, que isso? Bate na madeira aí, não tá doido. Mas nem pensa nisso. Nem pensa nisso. Isso é impensável. Porque a órbita dele não é baixa órbita, né? O Silvio conhece isso aí, o Silvio sabe. Ele está numa órbita em torno do ponto de Lagrange aí, né? Tem uma coisa meio complicada na órbita dele. Não, mas nem pensa, eu não vou nem comentar isso. Se você chegar à conclusão que tem algum problema, joga fora, porque não tem como ir lá e consertar. Não, depois do Hubble a gente aprendeu que é bom fazer um teste antes de lançar, né? Se eles tivessem feito o teste com o Hubble, teriam visto, né? Então, você... Não, Foi questão de economizar 2 milhões de dólares, qualquer coisa assim, eles não fizeram os testes. Os engenheiros, a maior parte da engenharia óptica do Gaia é feita pelos franceses, que são a creme de la creme, o pessoal não sabe o que está fazendo, dizem. Né? Então eu acho que isso aí é verdade. Não, essa é a pergunta que não se coloca. Sem mais comentário. Senão você vai ter que jogar fora o aparelho. Vai ser uma revolução na Europa. Então, pessoal, para evitar perguntas de... Ele só mais qual vai ser a órbita dele? Que órbita que ele vai ser colocado? Pois é, então. Você sabe, Silvio, você não... É uma órbita... É Sol síncrona, né? Hein? Acho que é Sol síncrona. Não sei. Ele está sempre... Porque o movimento dele vai ser... O que eu entendi é o seguinte. Vai ser uma órbita em torno do ponto de Lagrange entre o Sol e a Lua. Então, nessa órbita, ele deveria ficar estável e apenas com uma precessão. Então, essa precessão é que vai fazer com que você varra todo o céu, tudo calculado dessa forma. E é isso. Né? Agora, mais detalhes, porque eu tive que selecionar o que eu vou falar. Eu me lembrei disso, alguém pode perguntar qual é a órbita dele, mas de repente. Bom, a gente agradece o Ronaldo novamente.